Na nossa última Assembleia, Presidente do Estado, sempre foi tratado de algumas questões da área social, entre que... Né, Mário? Não é o Beto? Não, é o Beto. A culpa é dele, sempre. Vou acabar com esses patos machos. É, eu sei. Nem volta, coitado do Félix ainda. Bom, nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Agora à tarde nós vamos ter aqui a Vânia, nossa sócia lá de Tocantins. Aqui eu já passo a palavra de imediato para que ela possa apresentar o nosso convidado. Ok? Dona Vânia, prazer imenso ouvi-la, viu? Sabe que eu sou fã seu, né? Então vai ser um grande prazer aqui com você conosco. Onde é que pode passar? Manuela voltou. Manuela falou. Boa tarde. Eu estou muito feliz com esse convite do Eliel, porque eu já ia pedir para falar aqui com vocês sobre esse programa do Conselho Federal de Contabilidade, programa do voluntariado da classe contábil, da qual nós temos 3 subprogramas. E eu tive a felicidade, nós trabalhamos com Observatórios Sociais do Brasil, ficamos muito felizes com a criação do Observatório de São Paulo, agora dia 9 de dezembro, dia da corrupção, e com o apoio do Conselho de Contabilidade de São Paulo, do PVCC de São Paulo, e 80% dessa diretoria é composta de contadores. Aliás, Paulo, no Brasil, nós fazemos parte de 90% dos observatórios sociais. O Programa de Voluntariado da Classe Contábil, ele foi criado em 2008, no Congresso de Gramado, na gestão da Maria Clara, e com esse objetivo de contribuir com a sociedade, de contribuir com o controle social. E acho que não tem um momento mais oportuno do que esse para vir aqui falar sobre controle social, sobre combate à corrupção. E o observatório, ele tem um método. O Paulo vai falar, mas ele tem um método. E esse sistema ele foi criado pela Price. Então, nós temos um método de trabalho. É a única entidade que tem um método eficaz de combate à corrupção. Porque nós estudamos, nos preparamos, isso é feito com todo cuidado e é de prevenção. Mas primeiro eu vou mostrar para vocês o que é o PVCC, para vocês entenderem um pouco. Põe o vídeo aí, por favor. Mas parece que ela está fumando. Ah, é? Daí fica com a Manuela, você limitou o espaço dela? Aqui ela fica no chão. Até que ela fica? Ah lá, Vânia, até que ela fica, você pode ir. Até a fita? Só para fazer para ver ali, só subiu lá. Evapora. O programa de voluntariado da classe contábil tem por finalidade sensibilizar os profissionais do sistema CFC e CRCs e acadêmicos de ciências contábeis sobre a importância das ações do voluntariado para a construção de uma sociedade mais justa e solidária. Quem pode participar? Profissionais de contabilidade com registro ativo e estudantes de ciências contábeis, desde que supervisionados por profissionais registrados. O objetivo geral do PVCC é estimular a prática cidadã e o espírito de responsabilidade social entre os profissionais de contabilidade. O PVCC conta com 4 subprogramas, conforme descritos a seguir: Rede Nacional de Cidadania Fiscal, Observatórios Sociais. Esse subprograma foi criado com o objetivo de estimular os profissionais a liderarem o processo de criação e operacionalização de observatórios sociais nos seus municípios. Educação financeira. Essa ação é voltada a orientar a sociedade para as questões relacionadas ao controle, planejamento e organização das finanças pessoais. Doações ao Fundo Criança e Fundo do Idoso. Esta ação visa sensibilizar e capacitar os profissionais para atuarem junto aos seus clientes, pessoas físicas e jurídicas.
a fim de obter adesão aos programas de incentivos fiscais daqueles que têm imposto de renda devido em suas declarações. Ações locais de voluntariado tem por objetivo organizar, acompanhar e mensurar as ações de voluntariado realizadas pelos profissionais de Sergipe da contabilidade, submetidas às apreciações e ao cadastramento no sistema. Venha você também ser um voluntário contábil. Vamos juntos construir uma sociedade mais justa e solidária em Sergipe. Falei antes que esse vídeo foi cedido pelo CRC de Sergipe, por isso que fala só em Sergipe, mas é do Brasil. Ontem, na nossa reunião, eu estava em reunião da Comissão Nacional e me mandaram esse vídeo. Aí eu já aproveitei e trouxe porque eu achei que ele estava bem explicativo, rápido, para ter uma noção do que é o PDCC. Tá? Eu vou passar para o Paulo, nós vamos fazer o bate-bola aqui e... Realmente, Paulo, nós estamos muito felizes de ter você aqui, porque o Paulo, ele não é a teoria, ele já faz parte da realidade do maior observatório que nós teremos daqui uns tempos, que eu tenho certeza disso, que é o Observatório de São Paulo, que ele vai, nós estamos acreditando muito que com esse Observatório de São Paulo, toda a sociedade vai conhecer o trabalho dos observatórios. Vânia, eu só quero que vocês mais falar para ver. Tá. Você tem que ir no microfone para falar. Tá. Bem, boa tarde a todos. Na qualidade de diretor-presidente do Observatório Social do Brasil, em São Paulo, eu agradeço imensamente esse convite que a Vânia fez, da Rede Nacional de Contabilidade, para estar aqui com vocês, conversando um pouco sobre o Observatório Social hoje. Eu não sei se todos conhecem essa iniciativa. O Observatório Social, a iniciativa, a ideia de se criar um Observatório Social começou lá em 2006, então já tem 10 anos, na cidade de Maringá, quando um grupo de empresários percebeu que houve um desfalque muito grande, numa licitação que houve na prefeitura, se indignaram com isso e falaram, bem, não podemos ficar calados, não podemos simplesmente ficar indignados, temos que fazer alguma coisa. E a partir dali, então, surgiu o primeiro Observatório Social, e de lá para cá, vem surgindo observatórios sociais em diversos municípios, espalhados por todo o Brasil. Nós temos hoje, a rede Observatório Social é composta por 105 observatórios sociais, distribuídos em 19 estados de toda a federação. O que faz o Observatório Social, basicamente? A finalidade principal, o escopo principal é fiscalização da correta aplicação dos recursos públicos. Os observatórios sociais, eles até hoje, eles só existem no município, só existem na esfera municipal. Ainda não há observatório social estadual ou em nível federal. Se Deus quiser, vai haver em breve, mas ainda não há. Então, qual é a ideia do Observatório Social? Primeiro e principal escopo, fiscalizar a correta aplicação dos recursos públicos no âmbito municipal. Além disso, existem outras ações que são desenvolvidas também. Cidadania fiscal, conscientização da população em relação à importância de você pagar os tributos e, obviamente, exigir a correta aplicação desses recursos, fiscalizar a aplicação desses recursos, criação de indicadores de eficiência da administração pública, indicadores que possam possam mensurar alguns indicadores que possam mensurar alguns trabalhos efetuados pela prefeitura e comparar esses indicadores entre prefeituras, né, e atividades correlatas. No caso de... Só lembrando que para fazer parte do observatório, ele é apartidário, né? Então, para fazer parte, não pode ser vinculado a nenhum partido político. Não pode fazer parte de nenhum partido político. Nós apresentamos uma certidão que não fazemos parte. Isso é muito importante. Aliás, o Observatório Social de São Paulo acabou de ser criado, né? A gente teve algumas discussões acaloradas em relação a isso, porque para você se filiar
para você ser associado ao observatório, no Estatuto está previsto que você não pode ser filiado a nenhum partido político e não pode ter sido filiado a um partido político há menos de 6 meses. Então não basta você tirar, se você for ao site do TSE hoje, qualquer um de vocês pode tirar lá, essa é uma informação pública, se você hoje está afiliado ou não a algum partido político. Então a gente exige, para ser associado, a certidão negativa de filiação partidária e também, e esse outro documento pode ser obtido também no TSE, o histórico de filiação partidária da pessoa. Se ela nunca foi filiada, ótimo. Se ela foi filiada 2 meses atrás, e se desfiliou há 2 meses atrás, muito bem, hoje ela não é filiada, mas ela não pode ser associada ao observatório porque ela tem esse lapso de 6 meses, vamos dizer, né? Pra gente, o que a gente faz? Acompanha as contas, as despesas da prefeitura. Por conta disso, não podemos receber 1 centavo de subsídio de governo. Nada. Nem do órgão observado, no caso do município, nem esfera estadual, nem esfera federal, na nossa concepção, porque nós vamos fiscalizar também, vamos monitorar programas que são decorrentes de repasses de verbas estaduais e verbas federais para o município de São Paulo. Então eu preciso ter isenção em relação a esses entes federativos para eu poder fiscalizar esses repasses e a correta aplicação desses recursos, né? Então, como a Vânia falou, a entidade, o Observatório Social é uma associação, uma ONG, podemos dizer, sem fins lucrativos. A diretoria do Observatório Social não recebe nenhum tipo de subvenção, é trabalho voluntário. Então, apartidária, sem fins lucrativos e não pode receber nenhum centavo de nenhum ente público. Aqui em São Paulo, nós começamos o trabalho de criação e de criação das bases para a gente fundar o Observatório Social 2 anos atrás. E aproveito para fazer um agradecimento ao Conselho Regional de Contabilidade aqui de São Paulo, que desde o primeiro momento, a primeira reunião, eu tive a felicidade de participar da primeira reunião do Observatório Social, dos interessados em criar um observatório em São Paulo, que ocorreu em 2014, janeiro de 2014, foi no Conselho Regional de Contabilidade, porque o Conselho Regional por conta do BNCC e de outras iniciativas, né, tem sido um parceiro fantástico do nosso observatório. Então, de lá para cá, a gente foi juntando pessoas, interessados, voluntários, todo o trabalho que é feito é voluntário, né? São pessoas que realmente acreditam na causa e que sabem que ou você fiscaliza ou então a gente fica indignado e nada acontece, né? Então a gente foi juntando pessoas, juntando entidades, convidando entidades para participarem do observatório, porque uma das características do observatório é que ele procura ser representativo da sociedade civil onde ele está inserido. Então, se você vai fazer um observatório social, vai criar um observatório social em uma determinada cidade, é interessante verificar quais são as entidades que representam aquela sociedade, aquele município, e conclamar essas entidades a participarem do observatório, para que ele seja representativo. Inclusive, nós não somos mantenedores, vocês. Nós, os parceiros, nós somos parceiros. O Conselho de Contabilidade de São Paulo, ele é parceiro, todas as reuniões foram feitas no Conselho, ele deu todo o apoio, mas nós não podemos ser mantenedores. Então, os mantenedores, aliás, a lista de São Paulo de parceiros é enorme, né? Todas as federações, as entidades de peso de São Paulo são parceiros do Observatório Social de São Paulo. A gente tem hoje, apoiando a iniciativa do Observatório Social de São Paulo, cerca de 50 entidades. E aí, quando eu falo entidades, eu falo entidades públicas e privadas. Você tem parceiros institucionais que são fundamentais, como, por exemplo, no caso de São Paulo, o Tribunal de Contas do município. Tem parceiros institucionais como o Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas da União, OAB, Conselho Regional de Contabilidade. São parceiros institucionais que não podem doar, eles não vão ser mantenedores. Eles podem emprestar solidariedade ou apoio à causa e, com isso, fornecerem voluntários e estarem conosco, formando parceria para a gente conseguir os nossos objetivos.
Além dos parceiros institucionais, temos parceiros mantenedores. Aí sim, o mantenedor vai doar ao observatório, ele pode doar bens, pode doar serviços ou pode doar recursos financeiros. Nós vamos precisar de bens, vamos precisar de serviços, vamos precisar de recursos financeiros. O mantenedor escolhe onde ele pode colaborar com a gente e colabora. O outro tipo de mantenedor importante também, com o qual estamos trabalhando, e acho que o Tocantins deve trabalhar também, com universidades. Por quê? Porque universidades têm uma mão de obra muito rica e é um templo do saber, e essa mão de obra está com todo o gás para fazer uma série de trabalhos. Então, tanto você pode captar voluntários, como você pode captar estagiários nas universidades, propiciando a eles, por exemplo, a possibilidade de eles fazerem um trabalho de conclusão de curso dentro do Observatório Social, fiscalizando, monitorando alguma política pública, por exemplo. Né? No nosso caso, no Observatório Social de São Paulo, quando a gente preparou o projeto para criação do observatório, a gente fez esse projeto com a parceria da CGU. A CGU foi fundamental para nos auxiliar a fazer esse projeto. Nós estabelecemos um escopo bastante ambicioso. Né? Então, o nosso escopo não é apenas fiscalizar a correta aplicação do serviço público, é monitorar a política pública. Então, vai um pouco além. Por quê? Porque quando você monitora a política pública, você avalia a eficácia, eficiência e efetividade da política pública e não apenas das compras que estiveram envolvidas com aquela política pública. Falando em compras, Paulo, quanto o observatório até hoje já economizou de recursos públicos, observatórios? Esse é um dado que a gente adora falar. Gente, isso não sou eu que estou falando, é o Observatório Social do Brasil que tem esses dados compilados. Nos últimos 3 anos, em termos nacionais, todos os observatórios conseguiram economizar de recursos públicos cerca de R$1 bilhão. Vocês conseguem imaginar a montanha de dinheiro que é R$1 bilhão? Eu estava olhando a prestação de contas do Observatório Social, se não me engano, de Apucarana, no Paraná. Nos últimos 6 anos, de Apucarana especificamente, eles conseguiram economizar R$250 milhões. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E esse dinheiro ia para o ralo, ou sei lá para onde ia, né? Vamos dizer assim. Mas nos cofres municipais ele não ia ficar. E na prática, funciona assim: as licitações são acompanhadas desde o tempo de referência. Quando sai o tempo de referência, nós temos o cadastro de fornecedores nos observatórios, nós temos esse programa, chama SIM, que foi desenvolvido pela Price, e aí primeiro que olha é o preço. Se o preço não bate com o cadastro, e aí serão outros itens serão olhados. Por exemplo, uma praça em Búzios, Observatório de Búzios, tinha uma praça pública licitada, grama da praça. O preço da grama estava o preço do mercado, mas eram 100 metros e eles licitaram 1000 metros. Então, um observador, um voluntário, conhecia a praça, sabia, e aí foi lá medir a praça, aí entra, notifica o prefeito para ele mudar, aí se ele não muda, vai para o Ministério Público. Vai para o Poder Legislativo, notifica. Na verdade, a ideia é, primeiro notifica o gestor daquela obra. Fulano, ó, encontramos uma inconformidade aqui. Encontramos uma inconformidade. Vai fazer denúncia, não vai fazer nada. Encontramos uma inconformidade. Ah, não tomou providência? Prefeito, encontramos. Tomou providência? Poder Legislativo. O Poder Legislativo tem a obrigação de fiscalizar o Executivo. Não é isso? Não é essa uma das obrigações dele? O Poder Legislativo não fez nada. Ministério Público, encerramos a nossa participação. Fizemos o que nos cabe. A partir daí, as instâncias institucionais vão dar andamento naquela denúncia, naquele problema. Né? Uma coisa importante que a Vânia citou, sim, um dos objetivos do Observatório Social é aumentar a quantidade de licitantes nas licitações públicas. Se você faz uma licitação com 3 pessoas, 3 empresas, é fácil haver um conluio. Não necessariamente vai haver, mas fica mais fácil. Se você aumenta a quantidade de licitantes, você aumenta a possibilidade de redução do preço,
aumenta a possibilidade de um contrato mais vantajoso para a administração e diminui o risco de evoluir. O Observatório Social do Brasil também tem esse número. De uma forma geral, onde você não tem observatório social, cidades pequenas, você tem cerca de 3 licitantes por licitação. Quando o observatório social está presente, esse número sobe para 9 licitantes. E como a Vânia falou, esse programa, sim, é um programa que tem, entre outros objetivos, o de divulgar na cidade, para as empresas que existem na cidade, olha, haverá uma licitação para comprar remédio. Fulano. Não gostariam de participar? Haverá uma licitação para comprar merenda escolar, para comprar fruta, olha, vocês não querem participar? E sim, enfim, a ideia é você aumentar a quantidade de licitantes para diminuir o preço, né? Paulo, você estava falando da formação, da licitação, da primeira etapa. Uma das coisas que a gente vê que é muito comum no Brasil, muito comuns, e aí eu não sei se vocês lembram, são os aditamentos de contrato. Né? Normalmente as pessoas fazem uma licitação, botam um preço, né? E depois eles começam a editar contrato, uma obra que era de 1.000 vai para 20 mil. Existe algum movimento nesse sentido? Você sabe, Vânia, em detalhes eu não saberia dizer, mas eu sei que é uma coisa que pode ser monitorada sim. Na verdade, como é preventivo, né, as licitações elas são revistas antes de chegar ao aditamento. O Observatório Social ele faz desde o tempo de referência. Então, se também observa-se o prazo, aquele, se está dentro, esse programa ele já está preparado para isso. Então, ele já faz essa notificação. Quando tem um aditivo, que sai também um aditivo, o Observatório Social vai lá e faz o trabalho para saber se há necessidade daquele aditivo, faz todo o trabalho, notifica também se provar que não tinha a necessidade, né? E trabalhamos, na verdade, com tudo, mas assim, saúde e educação, se você não tem condições de acompanhar todas as licitações, nós começamos com saúde e educação. E fazemos também, aí eu pergunto, quem pode ser voluntário? Todo mundo pode ser voluntário, todos, porque aparecem assim, assuntos, né, que o professor aposentado ajuda muito, mas nós, contadores, somos assim, essenciais nesse processo dos observatórios, principalmente nesse processo de licitação. Com relação ao mantenedor, doador, qual o objetivo dele, o interesse dele em ser um mantenedor, e como é que é feita a abordagem assim, para convencê-lo a ser um mantenedor? Olha, no caso de São Paulo, a Vânia pode contar a experiência dela de Tocantins, quando a gente aborda o mantenedor, existe toda uma metodologia estipulada pelo Observatório Social do Brasil para a gente fazer isso. Então, na verdade, inicialmente, você não procura a entidade para ela ser mantenedora, você procura a entidade para ela ser parceira. Então, você divulga a ideia da criação de um Observatório Social junto à sociedade, junto a diversas entidades, e quando você tiver um pool de entidades interessadas em fazer parte, aí você convida os diretores do Observatório Social do Brasil para a cidade onde você quer criar o seu observatório, para eles fazerem o que a gente chama de palestra de sensibilização. Aí sim, e obviamente você convida as entidades. Então as entidades vão ouvir, não o Paulo falando, não a Vânia, mas um diretor, 2 diretores, na verdade, do Observatório Social do Brasil, que é uma entidade que existe já há 10 anos e que faz, que monitora, que controla toda a rede de observatórios sociais. A partir daí, a entidade entende que é um programa sério, entende a que nós nos propomos e entende que vamos precisar de recursos. Esse trabalho é um trabalho de uma média de 2 anos para criar um observatório, como o Paulo falou, Tocantins. Sebrae entrou como mantenedor, porque esse trabalho que é feito com as médias empresas, com pequenas empresas na licitação. Então, o Sebrae é um mantenedor, a CIPA, Associações Comerciais, outra mantenedora, o Sistema Quieto, também, outro mantenedor, a Planeja de Contabilidade, nós fazemos a contabilidade, conseguimos também ar-condicionado com um cliente nosso,
Então, os mantenedores do Tocantins são SEBRAE, Planerj, FEComércio e a CIPA. E em alguns estados, por exemplo, em Picos, no Piauí tem um observatório, um trabalho maravilhoso. A sociedade civil tem um carnezinho, paga R$50, a sociedade civil sustenta o observatório. É uma média para estado pequeno, no caso do Paulo, São Paulo é outra realidade, R$5.000. Por quê? É um coordenador, nós temos um coordenador treinado, um funcionário do observatório, esse não é voluntário, é um funcionário, ele é treinado para acompanhar, para fazer todo esse trabalho. Nós temos uma estagiária cedida pela CGU, a CGU cedeu uma estagiária, e nós temos o Felipe, que é contratado, e temos R$5.500 de mantenedores. Então, num estado pequeno, funciona assim. São Paulo é outra realidade. E lá no Tocantins, a maçonaria, Lions Club, todos são parceiros e são mantenedores também. E mantenedor, a gente sempre faz questão de frisar quando a gente vai visitá-los. Ser mantenedor não significa necessariamente doar recursos financeiros. Pode doar bens ou serviços. Pode doar, como a Vânia falou, uma secretária. Pode doar computadores. Já tivemos doação de 8 computadores. Pode doar mesa e cadeira. Pode doar software. E pode doar recursos financeiros. Recurso financeiro é necessário? O grosso do Observatório Social, ele é conduzido por voluntários, mas ele tem despesas. Ele tem, eventualmente, um aluguel, dependendo de onde você está, você tem despesas com material do escritório, você tem despesa com empregados. O Observatório Social tem empregados. 1, 2 ou 5, depende da realidade do observatório, depende do que ele consegue arrecadar e de quanto ele consegue sustentar. Mas ele vai ter que ter empregados. Não há como você conduzir sem, pelo menos, uma secretária, um assistente, um coordenador. Né? E isso vai depender da quantidade de mantenedores que você tem e de quanto você arrecada. E nós prestamos conta para a sociedade, quadrimestral para a sociedade. E nos municípios que já têm observatório, isso já começa a mudar. Né? Nós fazemos um trabalho também na Câmara, no Tocantins nós estamos fazendo na Câmara. Então, toda a sessão tem um observador lá, um voluntário, anotando o horário que começou, quem estava presente, primeiro estudou o estatuto da Câmara, para saber quantas pautas eles podem ter. Gente, tem sessão que dura 10 minutos. Né? E aí foi apresentado agora o resultado, foi o auditório lotado do SEBRAE para a apresentação desse resultado, foi o nosso primeiro resultado. Então, as diárias dos vereadores, justificativa. Então começa o trabalho, nós começamos em Palmas na Câmara, porque não estávamos ainda preparados para começar com a licitação. E agora que nós começamos com a licitação, inclusive o Marcos Costa e o Moisés se voluntariaram, viu, Eliel? Se voluntariaram e vão ajudar. Outro aspecto importante que a gente quer fazer aqui em São Paulo e que os observatórios fazem, transparência ativa da prefeitura. Pela lei de acesso à informação, todos os poderes públicos das diversas esferas de poder público têm que ter informações dos seus gastos, seu plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, tudo isso disponibilizado em internet. Isso é obrigado. A forma como isso vai ser disponibilizado vai facilitar ou vai dificultar uma verificação das contas, onde está sendo gasto o dinheiro, de que forma e assim por diante. Então, um dos objetivos nossos, a coisa de 15 dias atrás, houve uma audiência pública do município de São Paulo, solicitando sugestões à sociedade civil sugestões para melhorar a transparência das contas do município, do site. E nós fizemos algumas sugestões para eles. Então, a ideia é, se você tem muitas informações colocadas de uma forma coerente e fácil de você acessar, isso facilita o controle social. Qualquer pessoa, com um mínimo de conhecimento, entra, fiscaliza, monitora, verifica e vê para onde está indo o dinheiro. Então essa é uma atuação também importante do Observatório Social. Em relação à questão dos mantenedores, a gente precisa muito de voluntários, como falou a Vânia. Então veja, você fala assim, puxa vida, eu gostei da ideia, comprei a ideia, quero participar, como é que eu posso participar?
Eu vejo 3 formas de vocês participarem e de vocês divulgarem a ideia para a rede de relacionamento de vocês, que em São Paulo tem, e em 100 cidades, 105 cidades do Brasil tem. Vocês podem participar, eu sei que tem gente aqui do Brasil inteiro, né? Então, você pode participar sendo voluntário. Ok, eu posso doar 2 horas do meu tempo por semana para o observatório. Ótimo. É suficiente, a gente vai arrumar uma coisa para você fazer em 2 horas e, dependendo do que você for fazer, você faz na sua casa, você não precisa se deslocar para o observatório. No caso de São Paulo, a gente está planejando essas atividades de modo que a pessoa possa, inclusive na escola, ela fala, olha, eu quero fazer no observatório ou eu quero fazer em casa, para facilitar a captação dos voluntários, né? Aonde fica o Observatório de São Paulo? Hoje a gente tem uma sala, a gente praticamente acabamos de ser fundados, né? Nós temos uma sala na FECAP, que é a Faculdade de Comércio Exterior Álvares Penteado, que fica lá na Liberdade, na Avenida Liberdade 532. Posso dar um outro exemplo de voluntariado, mas talvez não na forma que a gente sabe fazer, com aquilo que a gente sabe fazer. Por exemplo, a OCTEC faz a contabilidade do observatório sem cobrar honorário. Então, não deixa de ser uma forma de contribuir e ajudar, né? Talvez não diretamente na operação, mas... E é uma forma fundamental, porque é um custo do observatório. Sim. Aliás, vocês sabem, vocês são contadores, sabem melhor que eu, que fazer a contabilidade é fundamental, é uma obrigação legal, e mais do que isso, a contabilidade de uma empresa do terceiro setor tem especificidades e detalhes que não é qualquer um que conhece. Então, se vocês conhecem essa área e têm experiência, é fundamental, seria fundamental a ajuda de vocês, a parceria de vocês, no sentido de prestar esse tipo de serviço para o observatório graciosamente, se for o caso, ou pela metade do preço do mercado, enfim, de alguma forma você estaria cedendo, sendo um mantenedor indireto, né? Então, no caso de São Paulo, não sei como que é lá em Tocantins, mas você pode ser voluntário. Se você comprou a causa e quer se associar ao observatório, ok, você pode ser um associado voluntário, uma outra categoria. E se você comprou mais ainda a causa e quer ser contribuinte, você pode ser contribuinte pessoa física. Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica podem contribuir para o observatório. Então você pode ser um associado contribuinte que pode doar R$50 por mês. O valor é livre, cada um vai doar quanto entender que pode, quanto entender que deve. Se ele for contribuinte por 1 ano, isso está no nosso estatuto, se ele for contribuinte por 1 ano, ele pode virar associado efetivo. E ele virando associado efetivo, quando houver eleição da diretoria, de 2 em 2 anos, ele pode se candidatar. E ele pode votar em uma chapa ou em outra. Ou seja, ele pode votar e ser votado. Essa é uma das vantagens que a gente coloca para o mantenedor. É uma das contrapartidas que a gente dá para o mantenedor. Olha, se você for mantenedor por 1 ano, você pode virar associado efetivo. E sendo associado efetivo, você pode votar e ser votado. Então, vamos imaginar, a Federação dos Indústrias quer patrocinar o observatório. Mas será que vale a pena? Não sei como é que o pessoal vai gerir esse dinheiro. Fica tranquilo. Se você patrocinar durante 1 ano, você vai poder fazer parte da diretoria, você vai poder ser eleito, e aí você elege um representante do Conselho Fiscal, por exemplo, para você ter a segurança de que o dinheiro está sendo bem aplicado. Eu domino essa área também. Aqui em São Paulo, qual o grupo de trabalho que vocês têm para executar essas atividades? Porque nos processos licitatórios, vocês sabem que tem prazos determinados para os editais. Convite, tomada de preço, concorrência, leilão. Então, uma licitação de 30 dias para tomada de preço. Quando não sai do Estado de São Paulo, que o cidadão, a lei fala de cidadão, né? Não se manifestar no edital, ele se torna lei. Aí acabou todo aquele processo que a gente deixaria ou impediria que houvesse
porque os editais têm seus anexos, muitos anexos com planilhas, com tudo isso. Então, como é que vê esse voluntariado se apegar por extrair do Diário Oficial, ou extrair dos jornais de grande circulação, ou da internet? Isso aí requer muito trabalho, porque é muito técnico. Eu me envolvo com licitação pública também. Então, é aí que eu digo, o voluntariado teria que ter gente, eu acho que até remunerado, para que não houvesse essa aqui não está fazendo a coisa correta, não, tem que ter trabalho técnico para discutir aquelas cláusulas que estão nos editais, porque se passar do prazo, vira lei. Tá bom? Sim, quer falar alguma coisa? Só complementando São Paulo, nós fomos fundados no final do ano passado e há 2 semanas fizemos a Assembleia de Constituição. Então ainda não estamos com esse nível de organização. Estamos criando as comissões operacionais, vamos começar a treinar os voluntários e vamos começar a fazer essas verificações. Nós temos uma parceria aqui, que eu não sei se vocês têm Tocantins, acredito que não, com o IPPT, Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Eles têm um software que consegue verificar todas as compras feitas pela prefeitura e comparar valores para um determinado produto, com quais as compras foram feitas, por quais valores elas foram feitas e os editais que estão saindo. Então, se eu comprei historicamente um caderno para material escolar por R$10, agora eu vou comprar por 15, é um pouquinho. A inflação não foi 50% em um ano, por exemplo. Então, aí a gente vai atrás. Uma das ferramentas que a gente está, nas quais nós estamos apostando para conseguir fazer esse tipo de verificação que ele citou. Dentro da diretoria do observatório, nós separamos em comissões. É a comissão de licitação, que é a comissão que nós trabalhamos também com educação fiscal, e são 3 comissões lá no Tocantins. Essa comissão, tanto o coordenador como essa comissão, eles foram treinados, são pessoas que conhecem já de licitação, foram treinados pelo Observatório Social do Brasil, também o PBCC, nós temos 2 membros do Observatório Social do Brasil no PBCC, é o Pedro de Abril de Porto Alegre, e a Yara da Bahia. Então, nós fizemos treinamentos, eles são treinados, e no observatório pequeno que está começando, ou São Paulo que está começando agora, não consegue ainda abranger todas as licitações, né? Mas assim, os observatórios que já funcionam, de Maringá, por exemplo, era desde 2006, é o primeiro que foi criado, então ele já tem esse controle. E a própria prefeitura, quando abre o observatório, ela já começa a ter muito mais cuidado. Então, já começa o trabalho lá na licitação da prefeitura, porque eles sabem que vão ser acompanhados, eles sabem, então eles já começam lá. Então, é um trabalho preventivo, o trabalho do observatório, ele é de prevenção. Maringá, inclusive, é um case bastante citado. Veja que interessante, começou lá o observatório, tudo, e quando você fala em compras, a gente costuma dizer o seguinte, olha, a gente precisa ajudar a prefeitura a evitar desperdício e a evitar problema de falta de planejamento. Porque você pode comprar um produto perecível, vamos imaginar, eu vi um caso no observatório, esse é um caso concreto, cloro para piscina. Ok, isso vence, uma hora vence esse produto. Então, é diferente você comprar 1000 unidades e você comprar 1000 quilos, porque a unidade daquela compra pode ser balde de 10 quilos. Se você não atentar para esse detalhe, você compra 10 vezes o que você precisa. E outra, se você compra por um preço correto, o preço está correto, tá? Preço de mercado ok, mas você vai demorar 20 anos para usar aquilo, para que você está comprando aquela quantidade? Então, Maringá começou a perceber que não bastava verificar preço, não bastava verificar se estava dentro do preço de mercado, tinha que verificar o planejamento como um todo. Para que você está comprando isso? Em que política isso se insere? Você vai usar isso que você está comprando em quanto tempo? E aí Maringá ajudou a prefeitura a criar um centro de distribuição municipal. Tudo que é comprado vai para esse centro de distribuição municipal, e este centro de distribuição é a referência e é visitado por todas as cidades do entorno para elas fazerem igual Maringá está fazendo. Então, a coisa não vai só em vamos ver o preço. Não, vamos ver o planejamento está correto, não está vendo desperdício, por quanto que você vai comprar.
qual a quantidade e assim por diante. Tudo isso tem que ser pensado, e aí, como falou a Vânia, normalmente a gente começa com educação e saúde. Por quê? Porque todo município tem despesas relacionadas à educação e saúde, e normalmente são despesas vinculadas. O orçamento está vinculado, né? O prefeito não pode, ele tem que gastar um valor X em educação e saúde. Então, haverá compras, não há dúvida. Então, vamos começar a fiscalizar isso. Além do que é um direito do cidadão e é uma das principais demandas da população, né? Compras que são complexas, né? Assim, grandes obras, etc. Tem compras que são complexas, né? Grandes obras, grandes orçamentos, etc. Qual que é o alcance aí em termos de orçamento do Observatório Social? Olha, o que eu posso dizer para você, pelo menos aqui em São Paulo a gente já discutiu essa questão, a gente pretende enfrentar essa questão quando a gente tiver estrutura de duas formas. A primeira forma é o seguinte: nós temos algumas pessoas que já são voluntários, que conhecem pessoas que fiscalizam obras na prefeitura, seja que estão fiscalizando, seja pessoas aposentadas. Então, que tem esse know-how que pode agregar o grupo no sentido de dar esse subsídio para a gente. Uma outra estratégia que a gente quer adotar é formar parcerias com faculdades e com conselhos regionais específicos. Então, eu posso ir ao Conselho Regional de Engenharia para verificar obras de engenharia, Conselho Regional de Arquitetura, Conselho Regional de Medicina, e assim convencer, enfim, divulgar a ideia para esses profissionais e para as respectivas faculdades também, de modo que eu tenha, para verificar uma construção de uma ponte, por exemplo, eu não tenho condições de verificar isso, dificilmente um estagiário ou um voluntário teria condições, mas um engenheiro, um estudante de engenharia teria mais condições, ele poderia verificar isso com mais critério. Pelo menos é assim que a gente pretende resolver. Por exemplo, eu sou ligado a uma pequena prefeitura na Belo Horizonte, no Moeda, né? A gente ajuda na gestão, porque eu sou amigo pessoal de vários secretários, do chefe de gabinete, etc. Existe algum tipo de selo que falaria isso? Não é essa prefeitura, respeito, né? Ela tem uma parceria com o Observatório Social, o Observatório Social está ao nosso lado, coisa assim. Olha, que eu saiba não existe, mas que eu saiba nós queremos criar isso. Seria uma mistura de qualidade. Eu acho que é um dos objetivos do Observatório Social do Brasil. Não existe ainda, mas já está sendo pensado, estudado para ser criado. O que acontece é que naturalmente a prefeitura ela melhora muito a gestão dela, porque ela começa a se preocupar com isso. Então, essa cidade que já tem Londrina, o prefeito de Londrina teve lá no Enos no ano passado, e as licitações dele são todas filmadas, ele faz licitação em praça pública, ele hoje é parceiro do observatório, acho que ele já manda lá para saber se está ok, se passa ou se não passa. Porque, gente, o que tem de erro de digitação, tem de erro de digitação, zero, 2 zeros, né? Paulo, eu pensei em passar aquele vídeo, um vídeo antigo, mudou, vai ser feito agora, aquele sobre o observatório, o que é o observatório, que é do Acre que fala, mas eu acho que ele dá para ter ele amplia tudo, pode ser? Pode passar o vídeo 1? Seja qual for a cidade, seja ela, seja ele, seja quem for, seja cidadão, faça parte de um observatório social. Olá, bem-vindos ao Observatório Social do Brasil. O Observatório Social é um espaço democrático para o exercício da cidadania. Cada observatório é formado por cidadãos brasileiros que transformaram o direito de se indignar em atitude. Passaram a cobrar transparência e a monitorar a qualidade na aplicação dos recursos públicos em seus municípios. Por isso, um observatório é feito de empresários, profissionais, professores, estudantes, funcionários públicos,
que voluntariamente se entregam à causa da justiça social. A primeira regra para constituir ou fazer parte de um observatório social é não ser filiado a nenhum partido político. Um observatório social tem que ser totalmente apartidário. Não seria salutar monitorar os atos do prefeito fazendo parte das siglas que apoiam a governante ou que são opositoras, não é mesmo? O monitoramento é justamente o que um observatório mais faz. Através de uma metodologia padronizada, os observatórios sociais monitoram as compras públicas dos municípios, desde a publicação do edital de licitação até a entrega do produto, para ver se ele chega corretamente à escola, hospital, ou seja, onde for. O mesmo vale para serviços como a construção de creches ou estradas. Esse acompanhamento melhora a qualidade dos serviços da administração municipal. Também previne irregularidades, corrupção e o mau uso do nosso dinheiro. É o chamado controle social dos gastos públicos. Além disso, o Observatório Social atua em outras frentes como: isso melhora a qualidade e o preço nas compras municipais e também contribui para a geração de emprego. E não é só, os observatórios atuam ainda na construção de indicadores da gestão pública. Com base na execução orçamentária e nos indicadores sociais do município, os observatórios fazem um comparativo com outras cidades do mesmo porte. Isso tudo é levado a público a cada 4 meses, quando o Observatório Social faz a prestação de contas do seu trabalho à sociedade. Para ganhar força no controle social, o Observatório reúne o maior número possível de entidades que representem a sociedade civil, como associações comerciais, OAB, conselhos profissionais, Rotary e Lions Clubs, maçonaria e outras organizações não governamentais, com o propósito de contribuir para a melhoria da gestão pública. Legalmente, o Observatório é uma associação que atua como pessoa jurídica, seguindo orientações e normas do Observatório Social do Brasil. Com sede em Curitiba, o Observatório Social do Brasil é responsável por disseminar a metodologia padronizada para toda a rede de observatórios sociais do Brasil. O OSB também promove a capacitação e oferece o suporte técnico para a rede de observatórios, que hoje está presente em 12 estados brasileiros e não para de crescer. Nós podemos citar aqui vários exemplos de economias milionárias em toda a nossa rede. É um número já em expansão, mas hoje, em 2012, nós estamos com 60 observatórios sociais em 12 estados do Brasil e já contabilizamos economia de mais de 200 milhões de reais só no ano passado. Os observatórios têm muitos exemplos de economia de material escolar, medicamentos, da ordem de 200%, 300% e às vezes até mais. Então, eu como empresário posso falar com tranquilidade. Não conheço nenhuma ferramenta de controle social tão efetiva como o Observatório Social. Se você também quiser fazer parte dessa rede, chame outros interessados. Assista toda a série de vídeos sobre observatórios sociais aqui mesmo, no site do Observatório Social do Brasil, e mãos à obra. A gente tem muito o que fazer pelo nosso país. Como não temos um vídeo atualizado, isso é de 2012. Vocês viram aí 200 milhões e hoje já são 1 bilhão. E 60 observatórios hoje já são 105. E de 2 anos para cá e agora, com esse momento que nós estamos vivendo, está pipocando de pedido. Né? Só que não é uma coisa fácil para ser montada, é uma coisa demorada. Não adianta. O Observatório Social do Brasil, ele não fica, muito pelo contrário, ele fica te freando. Ele fica te freando, porque você só pode montar quando você está estruturado e tem condições realmente de trabalhar. Mas assim, teve o Enos a semana passada, eu não pude, o Paulo também não, em Curitiba. Tivemos a palestra do Sérgio Moro, no nosso Enos, lá em Curitiba. A palestra, eu tenho, era da Inter, foi maravilhosa. Foi assim, um momento
né? Muito importante. O nosso coordenador de Palmas foi, como eu vinha para cá, ia para Brasília segunda-feira, eu não tive condições de ir, porque tem que ir trabalhar também e ganhar dinheiro, né? Mas, assim, é praticamente isso, né, Paulo? Assim, a gente tem que dar uma pincelada para vocês entenderem o que é e também fazer um chamado aos colegas de São Paulo, que já tem um observatório criado aqui em São Paulo, para irem conhecer, para irem se voluntariar, para ajudar. Eu penso que nesse momento do país é um momento muito oportuno, porque o observatório, ele é eficaz, ele tem um método, ele é um combate eficaz à corrupção. Eu não conheço nenhum outro que tenha o que o observatório tenha e que faça o que ele faz. É um trabalho muito sério, é um trabalho de dedicação, né? São empresários, o Ata é um grande empresário do Paraná, da indústria de gráfica, né? Ele é da federação lá de Curitiba, acabou de ser eleita a nova diretoria, foi o Ney que assumiu, que é fantástico. Nós vamos ter 2 horas do Congresso Brasileiro de Contabilidade no auditório para 1.500 pessoas. Nós vamos fazer uma palestra, porque o PPCC trabalha também com educação financeira. Nós estamos com 2 especialistas em educação financeira, um com doutorado em educação financeira. Vamos fazer um planejamento, vamos levar uma peça de teatro, senhor Gastão, vamos trabalhar essa questão nesse momento também muito importante. Eu vi uma entrevista, mudando um pouquinho do Observatório para a Educação Financeira, de um bombeiro no Rio, com o Luiz Antônio, que o bombeiro ele ganha R$5.000 por mês e ele tem o planejamento de economizar R$1 milhão para a aposentadoria. E é um programa, e ele segue da escola, então nós vamos trabalhar com isso também. E vamos ter a palestra do Ney, de sensibilização no Congresso Brasileiro, sobre o Observatório. Nós tivemos na Conescap a palestra, foi muito bem avaliada, nós fomos procurados muito depois da palestra. Aliás, a avaliação foi melhor que a do ministro, Joaquim Barbosa, porque calaram ele. E o Ney ele faz uma palestra que ele realmente mexe com a gente. Então, convido todos que estiverem no Congresso Brasileiro. Nós vamos estar no dia 14, não sei o horário ainda, mas vai estar na programação. Eu gostaria de ver todos lá nos prestigiando e conhecendo mais um pouco sobre esse programa, que é do nosso conselho, que é da nossa entidade, e que depois que nós assumimos essa gestão, nós já criamos 4 observatórios, né? Porque em São Paulo, nós estamos contando com isso, porque ele teve todo o apoio. O Gildo, que é o presidente hoje de São Paulo, ele era o nosso coordenador regional de São Paulo, ele trabalhou comigo 2 anos na nossa comissão. Agora o Monero foi para a Comissão Nacional, nós vamos trabalhar com o Monero. E com todo o apoio, o CRC de São Paulo, o Felipe deu todo o apoio necessário, todas as reuniões foram em São Paulo. Foi o CRC e praticamente o Paulo e a Joia, que são da Receita Federal, e junto com a CGU, que se reuniram, que sustentaram, que fizeram ser possível esse sonho para nós, que somos apaixonados pelo observatório, que fomos contaminados por entender, por já conhecer os números, por já conhecer como funciona, e a felicidade que nós ficamos com essa criação de São Paulo. E eu tenho certeza que numa breve assembleia aqui, daqui 1 ano, 2 anos, o Paulo vai trazer resultados. Ele vai vir aqui trazer resultados, o que o município de São Paulo já economizou através do Observatório de São Paulo. Se Deus quiser, eu agradeço muito a oportunidade de falar com vocês hoje. Eu gostaria que vocês pensassem nisso e realmente abraçassem essa ideia. O Observatório Social é uma ideia apaixonante, porque você percebe, inclusive no folder do Observatório Social do Brasil, eles colocam 2 frases que eu acho fantásticas. Indignar-se é importante. Ter atitude é fundamental. Não adianta a gente só se indignar, a gente tem que ter atitude. E o Observatório Social é um canal fantástico para a gente poder desenvolver essa atitude de cidadania, essa atitude de fiscalização, essa atitude de, poxa, o meu dinheiro, o dinheiro público é meu também, eu quero ver ele bem aplicado.
Obrigado pela atenção de vocês. O Observatório Social do Brasil de São Paulo está à disposição. Para entrar em contato com a gente tem página no Facebook, tem site, tem e-mail. Para ficar mais fácil, no Conselho Regional de Contabilidade, talvez vocês conheçam, o Marcelo Monello faz parte do nosso grupo desde o início. A gente se reúne lá no Conselho Regional de Contabilidade aqui de São Paulo, então quem for de São Paulo está convidado a participar das nossas reuniões. E eu espero realmente, como disse a Vânia, se Deus quiser, nem precisa ser 2 anos, daqui a 1 ano eu espero já estar trazendo algum resultado para apresentar para a sociedade civil paulistana. Muito obrigado. Só mais um minutinho, que eu gostaria de passar o vídeo 3, é o hino da cidadania, é um hino que me emociona muito, que eu acho que nesse momento nós precisamos ficar atentos, nós precisamos contribuir, nós precisamos fazer um Brasil melhor, e nós podemos fazer isso. O que assusta é a frieza, o descaso e do abandono. Aonde estão os homens que têm o dever e a obrigação de fazer mudar essa realidade? Aonde estão? Eu sei que ainda existe alguém honesto, honrado e de bem, que ama o Brasil de verdade. Aonde estão os homens que têm o dever e a obrigação de fazer mudar essa realidade? Aonde estão? Eu sei que ainda existe alguém honesto, honrado e de bem, que ama o Brasil de verdade. Obrigado, Paulo. Obrigado pela sua presença. Vânia, nossa parceira, sócia, prazer, uma honra ter você como desse grupo
A gente fica satisfeito que os nossos sócios estejam preocupados com essa questão social, se envolvendo, trabalhando, porque nós reclamamos muito, né? Nós achamos, batemos palma nas praças públicas o Sérgio Moro, né? As pessoas que estão trabalhando e ficamos indignados com isso e com aquilo, mas nós mesmos fazemos muito pouco, né? Eu acho assim, aqui está um desafio, né? O que nós podemos fazer? Então, eu gostaria de pedir a todos, né? Viu, presidente, que a ANC, como está agora com esse projeto Conviva Bem, que é uma questão também social, né? Que de repente a Vânia fosse a nossa embaixatriz, né? Dentro desse projeto, para tentar trazer para dentro das nossas empresas, para dentro das nossas cidades, e criar uma coisa positiva, uma agenda positiva aí de implantar. Imagine, nós temos aqui 35 empresas em praticamente 27, 28 cidades diferentes, né? Que a gente tivesse, né? Lá em Salvador, lá em Brasília, lá em Belém, no Amazonas, onde tiver, né? Em São José, lá já tem, entendeu? Então, assim, dizer aonde tem, como de repente você, Vânia, levar para as pessoas, dizer, Marcos, procure o fulano de tal em São José do Rio Preto, tá? Dizer quem tem onde tem, né? Lá em Belém, de repente o Marcelo vai poder desenvolver lá, oferecer alguma coisa. Imagine se todos nós, pelo menos fizermos a contabilidade do instituto local, já é uma iniciativa, né? E outra coisa, nós temos uma visão crítica, nós somos auditores, nós podemos ajudar no acompanhamento da execução dos projetos. Então, não basta criticar, tem que envolver, né? Se nós queremos transformar esse país, eu acho o seguinte, é o grande momento de transformar o país. O país vive assim um desejo íntimo de mudança. E esse desejo íntimo de mudança, ele tem que transformar em ação. Se ele não se transformar em ação, pode ter certeza que o mal vai continuar imperando. E nós vamos continuar reclamando. Muito obrigado. Das redes sociais, o pessoal se... Vou passar depois. A Vânia fica encarregada de inserir esse projeto da RNC. Inclusive, fui convidada para ser embaixadora da Observatório Social do Brasil, então, por conta do programa. Você já é embaixatriz da RNC dentro do... Viu? Está eleita embaixatriz? Muito bem. Posso contribuir? Claro, nós temos alguns minutinhos, já vou passar a palavra para a Manuela. 2 horas. Na verdade, quando a Vânia passou essa ideia, a gente também vem acompanhando os estados de classes por esse trabalho. Eu disse a ela, até no WhatsApp, que eu tinha algumas coisas para passar, sugerir. A experiência que nós tivemos lá no ABC, aliás, no ABC, muitas vezes nos envergonha, né? Até o presidente da República, infelizmente, está aí de novo. Há uns 15 anos atrás, a nossa sociedade organizada, Associação Comercial, Fiesp, Ciesp, a OAB, nós criamos lá no ABC um cara chamado Fórum pela Cidadania do Grande ABC. Esse fórum tem uma importância tão grande a nível municipal, regional. Eu fui em várias cidades do país fazer amigos convidados. Sabiam do fórum? Fui a Curitiba, fui a Maringá, fui a Sorocaba, mais alguns atores desse processo. E nós chegamos a ter, Paulo, Vânia, 110 entidades de classe pensando no Grande ABC. Nós criamos a ocasião, nós tínhamos o apoio de toda a sociedade organizada, a imprensa, a mídia local, o jornal que fazia muito, e hoje ainda, é o jornal que está envolvido na morte do meu prefeito lá, está lá ainda. Mas a época ele era muito forte, muito respeitado, tinha uma revista muito grande, muito forte também à época. Enfim, a região toda se mobilizou ao entorno dessa palavra cidadania. Nós chegamos a criar uma ferramenta chamada Raio-X das Câmaras. A cada reunião de Câmara Municipal, ia pelo menos 2 pessoas das entidades de classe assistir às sessões de Câmara. E nós criamos no jornal, às quintas-feiras, um encarte para contar o que acontecia nas câmaras municipais.
precisa falar para você o que aconteceu, né? Politicamente, o que nós apoiamos desses políticos. E até culminou com o final do fórum, foi quando começou a infiltrar os políticos que estão hoje lá em Brasília, que são ministros de Estado, que são prefeitos de grandes cidades ligados ao partido que manda no país hoje, começou a se infiltrar no nosso meio e bombou o nosso Fórum para a Cidadania. Hoje, já estamos reconversando o fórum, porque ninguém mais aguenta essa situação, né? Mas é uma colaboração que talvez, Eliel, poderia até... Eu tenho até uns slides a esse respeito, de enquanto durou esse fórum, e quanto ele foi importante para a região. A época... Muito legal. Só que a gente não pensava só como concorrente, via a cidade como um todo. Por exemplo, nós criamos lá, eu fui anotando, você foi sinalizando, eu fui anotando aqui. Nós criamos lá um projeto chamado Santo André Primeira Opção, ou ABC Primeira Opção, para valorizar as empresas regionais, as licitações públicas. Foi um trabalho muito legal. E levamos para lá discussões sobre higiene, discussões, na época do governador Mário Covas, discussões sobre meio ambiente, porque estava todo o processo social envolvido nessa história. Foi muito interessante, eu tenho isso em slides, na hora que tiver oportunidade, viu, presidente, eu posso falar a esse respeito com mais clareza, com dados, com números, o quanto nós enriquecemos a região naquela ocasião, envolvemos com produção de plástico. O ABC, infelizmente, com o sindicalismo selvagem que lá se imperou há 30 anos atrás, o ABC ela se tornou, de 30 anos para cá, uma região dormitório. Aquelas empresas que lá estavam, que não estão mais, então o pessoal sai de manhã para vir para a Grande São Paulo, depois volta para dormir, porque as empresas realmente, infelizmente, é outra realidade lá. Nós éramos a 8ª economia do país, hoje nós somos a 100ª. A vergonha do ABC. Mas enfim, só para colaborar com vocês com relação a esses projetos sociais, esse projeto chamava-se Fórum pela Cidadania do Grande ABC. Se alguém tiver interesse, eu tenho isso em slides. Se precisar que a gente contribua para apresentar para os senhores, de repente, em cada cidade dos senhores, levantem isso, porque somos nós somos fonte de referência, contador, nós somos respeitados, nós somos honestos, nós somos éticos, e a gente fez parte desse grupo, e eu tenho muita honra de ter feito parte desse grupo. É uma pena que politicamente, os políticos acabaram com isso à época, mas nós estamos voltando. Acho que é o momento certo. Parabéns, Mano, parabéns, Paulo. Mano, eu vi a repercussão que teve na Unescap, né, a palestra do Observatório Social, e até foi nossa a sugestão, Léo, que trouxesse para cá. Cara, eu confesso que eu não conhecia o alcance desse projeto, achei muito legal. Eu acho que tem que ser realmente uma das nossas bandeiras, né? Confesso que preciso de ajuda, tá? Então nós vamos seguir a sua liderança nesse sentido, tá? Nos fala aí qual é a melhor maneira de ajudar, etc. Eu acho assim, muitos de nós têm influências em algumas outras instituições, né? Que inclusive já foram citadas aqui. A gente pode também levar. Eu mesmo gostaria de fazer dever de casa jogar em Belo Horizonte, certamente deve ter um, né? Mas não foi criado ainda, mas já está bem criado. Já fica palestra, mas não foi criado. Legal, eu mesmo tenho a prática lá de fazer contabilidade gratuitamente para várias instituições. Então vamos fortalecer isso e aquele negócio, nós temos que ser bons líderes e bons liderados, né? Então sou seu liderado nesse caso, vamos para frente. E além disso, Tiago, nós temos em todos os estados um coordenador estadual. O Conselho Federal abraçou essa causa. É um projeto do Conselho, e quando eu sou convidada pelo Observatório Social, por conta do Conselho. Então, nós tivemos agora, nós estamos com 2 diretores do Observatório Social dentro da nossa Comissão Nacional e com vários coordenadores estaduais que são do Observatório, que conhecem. Nós estamos em 90% dos observatórios sociais do Brasil, nós contadores, na diretoria, né? Então, nós vamos através, pode deixar. Muito bem, parabéns, muito obrigado e vamos desenvolver. A responsabilidade agora é sua, ok? Vou convidar a Emanuela, nós vamos ter agora a apresentação do projeto Conviva Bem.
dentro ainda dessa linha social de ação da RNC.